Olá pessoal, esse vídeo é a continuação daquele primeiro vídeo de relações estequiométricas e ele vai abordar principalmente a parte dos exercícios que são muito importantes para que você saiba fazer essas relações estequiométricas muito bem e dominar essa parte da química que é muito importante para você que vai fazer um vestibular, prestar um concurso, alguma coisa que envolva química. Então vamos lá. Nesse slide aqui, como visto na aula anterior, eu só coloquei aqui para a gente ter uma recordação dessa relação geral aqui, que ela é muito importante, ela precisa ser lembrada. Então, se você quiser alguns detalhes, explicações sobre essa relação aqui, você pode voltar procurar a primeira videoaula sobre relações estequiométricas, que eu vou estar explicando direitinho, passo a passo, como que usa essa relação aqui. Então vamos direto para o primeiro exercício. Então está aqui um exercício do Enem, não sei de que ano, mas vamos lá. No Japão, um movimento nacional para a promoção da luta contra o aquecimento global leva ao slogan: uma pessoa, um dia, 1 kg de CO2 a menos. A ideia é cada pessoa reduzir em 1 kg a quantidade de CO2 emitida todo dia por meio de pequenos gestos ecológicos, como diminuir a queima de gás de cozinha. Considerando um processo de combustão completa de um gás de cozinha composto exclusivamente por butano, que é dado pela fórmula C4H10, a mínima quantidade desse gás que um japonês deve deixar de queimar para atender a meta diária, apenas com esse gesto, é de. Então aqui estão os dados do exercício. Como eu disse, ele forneceu os dados de massa molar do CO2 e de massa molar do butano, que essas relações são muito importantes para o nosso cálculo. E aqui são as alternativas do nosso exercício. Então vamos lá, pessoal. A primeira coisa que a gente precisa saber para fazer esse exercício é entender sobre a combustão completa. Então, sempre em uma reação de combustão completa, como ele disse aqui atrás, processo de combustão completa, sempre você vai ter um combustível, que no nosso caso é o butano, que vai reagir com oxigênio, formando dióxido de carbono e água. Pessoal, só para deixar claro aqui, a combustão incompleta, a única diferença é que ele não forma dióxido de carbono, ele forma monóxido de carbono. A combustão incompleta, geralmente está relacionada com falta de oxigênio no meio. Então, é produzido CO em vez de CO2. Então, pessoal, o primeiro passo é sempre montar a equação da reação que a gente está trabalhando. Aqui eu já montei aqui as relações estequiométricas, né? Já deixei tudo balanceado, prontinho para a gente fazer, para agilizar o processo. Peço que não tenha medo desses coeficientes aqui 13,5, porque não vai ser necessário. Então eu montei aqui uma tabela para facilitar. E pessoal, eu trouxe aqui os coeficientes dessa reação para baixo, né? Mas percebam que no exercício ele fala apenas sobre duas substâncias, que é o CO2 e o C4H10. Então as únicas substâncias que a gente vai usar para fazer essa resolução são essas duas substâncias aqui. Então eu coloquei aqui já, transformei para mol, como foi visto na última aula. Simplesmente coloquei, eu simplesmente disse que 1 mol reage com 4 mol. 1 mol de C4H10 reage com 4 mols de CO2, como é visto aqui no coeficiente estequiométrico. Nada demais. Então, pessoal, a gente vai começar usando os dados que ele deu, né? Para fazer a transformação, porque a gente não quer saber quantos gramas tem em 1 mol, a gente quer saber quantos gramas de CO2 a gente tem em 4 mol, porque é o que a gente está reagindo nessa reação. Então,
é só fazer uma proporção, uma regra de 3. Então, em 44 gramas de CO2 estão em 1 mol de CO2, então em 4 mols de CO2 estão X gramas. Então o resultado aqui deu em 4 mols de CO2 nós temos 176 gramas de CO2. Próximo passo aqui, nós temos que fazer a mesma coisa para o C4H10. Mas pessoal, como só temos 1 mol reagindo nessa reação, e então não é necessário fazer conta nenhuma, porque já é dado, já está pronto o que a gente precisa, né? 58 gramas em 1 mol. Então o próximo passo aqui foi colocado esses números aqui na tabela. O próximo passo aqui, como foi pedido em quilogramas, eu transformei esses números aqui para quilogramas. Então o próximo passo é saber que o exercício está pedindo a quantidade de C4H10 que um cidadão japonês deve deixar de usar em quilogramas para que ele deixe de consumir 1 quilograma, deixe de produzir 1 quilograma de CO2. Então esses são os dados. Até agora a gente trabalhou só nos dados. E esse é o pedido. Então lembre-se dessa ordem. Sempre coloque os dados que você tem antes e depois coloque o pedido. Bom pessoal, aí a partir daí é só você fazer uma regrinha de 3 bem básica. Então y vezes 0,176 kg igual a 0,058 vezes 1. Então, fazendo essa continha aqui, isolando o y, nós chegamos no resultado de 0,33 kg, o que nos dá a alternativa B. Então, pessoal, percebam que essa quantidade aqui de 0,33 kg é a quantidade em quilogramas de butano que é necessário para formar 1 kg de CO2. Então, próximo exercício, pessoal. Um comprimido de antiácido contém 220 mg de hidróxido de alumínio. Qual o volume de solução de ácido clorídrico de concentração molar 0,02 molar que este comprimido será capaz de neutralizar? Aqui ele disse que a massa molar do alumínio é 78 gramas por mol. Pessoal, não se assustem com esse M aqui. Ele simplesmente é outro modo de dizer mol por litro, aquela relação de quantos mols nós temos em 1 litro de substância. Então, pessoal, para a gente conseguir fazer a resolução desse exercício, nós temos que ter em mente primeiro a reação de ácido e base. Então, nós temos aqui que qualquer ácido mais qualquer base forma um sal, algum tipo de sal, mais água. E aqui são os dados que ele deu. Então, pessoal, como foi dito, o primeiro passo é sempre montar a equação da reação que a gente está usando aqui no exercício. Então, o que a gente consegue tirar dessa equação aqui balanceada, já foi balanceada para você. Hidróxido de alumínio tem essa conformação aqui. Então, eu só trouxe os índices aqui para baixo, né, como foi feito no último exercício. E, pessoal, percebam que os únicos valores, as únicas substâncias que são trabalhadas nesse exercício são o HCl e o AlOH3. Então, são os únicos que a gente vai precisar usar. Esses dois aqui, vocês perguntam assim, então, mas por que eu tive que fazer a reação, balancear a equação, se a gente não vai usar esses dois? Porque esses dois são a chave para a gente conseguir saber o coeficiente estequiométrico dessa reação, que são extremamente importantes. Então, pessoal, eu dividi em passos. Nesse exercício aqui, a gente vai conseguir usar bastante
aquela relação geral que eu mostrei no começo dessa aula e no fim daquela última aula, porque ela vai ser bem explorada nesse exercício. Então, primeiro passo, lembra lá daquela relação, se for possível pause e olha de novo aquela relação para poder ir acompanhando melhor. Então, o primeiro passo é transformar para mol. Então, nós temos aqui a relação da massa molar do alumínio, do hidróxido de alumínio, desculpa. Então, nós temos 78 gramas de hidróxido de alumínio, nós temos se nós temos 78 gramas de hidróxido de alumínio em 1 mol de hidróxido de alumínio, em 0,22 gramas desse hidróxido, nós vamos ter X mol. Então aqui é o resultado, nós teremos 0,0028 mol de AlOH3 em 0,22 gramas desse antiácido, que é 220 miligramas, fazendo a transformação para gramas. Então, nós já temos aqui a transformação para mol. Agora a gente precisa, volte naquela relação geral que eu mostrei, o próximo passo é multiplicar pelo coeficiente estequiométrico, que nesse caso é 3 para 1, 3 HCl para 1 AlOH3. Então, como que a gente faz essa multiplicação? Simplesmente fazendo isso. Nós temos a quantidade de mol de AlOH3 e nós multiplicamos pelo fator, pelo coeficiente estequiométrico, que é 3. Então, nós teremos aqui 0,084 mols de HCl que reagem com 0,0028 mols de AlOH3. O terceiro passo aqui é transformar para litros, usando aquela concentração molar que foi dada. Então, pessoal, temos aqui a concentração do HCl, que é 0,02 mol por litro, que é a mesma coisa daquele M lá que significa molar. Então, nós temos aqui, se em 0,02 mols de HCl nós temos se nós temos 0,02 mols de HCl em 1 litro de HCl, em 0,0084 mols de HCl nós teremos Y litros. Então a gente chega aqui em que o valor do Y é 0,42 litros de HCl conseguem neutralizar 220 miligramas de AlOH3. Muito bem, pessoal, muito obrigado pelo apoio de vocês. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Qualquer dúvida, por favor, utilize esse endereço de e-mail aqui para enviar qualquer dúvida que você queira.